horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma manhã na presença do nosso Deus, mais um tempo de reflexão, mais um tempo de apresentarmos as nossas primeiras horas ao Deus eterno como primícias do nosso dia. E é muito bom quando nós podemos oferecer ao Senhor as primícias e fazê-lo na presença dele. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Nesta manhã, o Senhor é o nosso Deus e é aquele que nos faz contemplar as obras das suas mãos. E nós podemos andar, nós podemos falar, nós estamos ouvindo, vendo, nós estamos aqui diante da presença dele. E tudo em nós é para a glória do Senhor. Nesta manhã, eu creio que você, ao despertar, você pode realmente abrir os seus olhos e agradecer ao Senhor por mais um dia. Não é um dia qualquer, mas é um dia que o Senhor está nos presenteando. É um dia que nós vamos desfrutar na presença dele. É um dia que ele vai falar aos nossos corações. É um dia que nós vamos oferecer a ele também o nosso coração, a nossa adoração. Nós vamos oferecer a ele o que temos e o que somos. Nós vamos chegar diante do Senhor durante todo esse dia só para dizer: Senhor, obrigada. Obrigada porque nós podemos ver, obrigada porque podemos caminhar, obrigada porque podemos sentir, obrigada porque o Senhor nos deu um coração, o Senhor tem estado no nosso coração. O Senhor é aquele que está em nós e através dessa manifestação da tua presença, nós podemos falar do teu amor.
É tão maravilhoso saber que nós pertencemos a este Deus, né? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, tão verdadeiro. Um Deus que realmente olha para mim e para você. E quando Ele olha, Ele consegue enxergar graça em nós. E isso é maravilhoso. Isso é algo tremendo. Só isso é motivo para a gente acordar adorando, celebrando. Porque o Senhor olha para mim e para você e vê graça em nós. Esta manhã, que a presença do Senhor inunde a sua casa, todo o seu lar. Que a presença do Senhor seja real na sua vida. E que o Senhor, nesse dia, possa te usar de uma forma poderosa. Que você seja um instrumento de Deus durante todo esse dia. Que o Senhor te levanta como atalaia, como boca dele, durante todo esse tempo, durante todo esse dia. E nesta manhã nós queremos, a nossa primeira atitude, nós queremos falar com esse Deus. Agradecê-lo por tudo que nós temos vivido, que nós temos ouvido e que temos visto. Tudo isso vem do Senhor. Então nós queremos nesta manhã oferecer a Ele a nossa oração. Eu te convido, juntamente comigo, a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e falar com Deus eterno. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder acordar, o privilégio de poder, ó Deus, entender que há um cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia, Deus. E que nós possamos desfrutar desse dia para alegrar o Teu coração. Tira de nós, Deus de amor, todo o egoísmo, tira de nós tudo que é contrário à Tua vontade, Pai. Mas faça da nossa vida aquilo que Tu queres, Deus. Coloque em nós tudo quanto o Senhor requer que tenhamos, Pai. E tira de nós tudo aquilo que entristece o Teu Espírito. Deus, nesta manhã, nós oramos por aqueles que estão conosco e por aqueles que entrarão, por aqueles, Deus de amor, que na oportunidade desse dia estarão ouvindo, Deus de amor, a Tua palavra, estarão conosco neste café. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos todas as mesas nessa hora, Pai. Que haja providência divina do Senhor, que haja alimento sobre a mesa, Pai, que não falte o pão em nenhuma vida, em nenhuma casa, Deus, mas sobretudo o Senhor que é o pão da vida, que possa estar sustentando cada vida, cada lar nesse dia. Deus, guarda-os debaixo da Tua proteção. Deus, nós colocamos mais uma vez a cidade diante de Ti. Manifesta a Tua graça nessa cidade, ordena a Tua bênção, Pai, sobre aqueles que governam, Deus de amor, sobre as autoridades que o Senhor constituiu. Nós declaramos a bênção do Senhor, toca esses corações, dê oportunidade, Deus de amor, de conhecerem, serem salvas por Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Mas usa-nos também com autoridade e poder, Pai. Essa cidade, Deus de amor, seja celeiro da Tua bênção, em nome de Jesus. Deus de amor, nós abençoamos a Tua igreja nesta manhã. Pedimos ao Senhor, Pai, que esta igreja possa propagar o evangelho verdadeiro do Senhor, que a boa notícia sempre esteja sobre o altar, sobre as nossas vidas e que possamos anunciar, ó Deus, as boas novas do evangelho. Deus, nós colocamos toda a equipe pastoral diante dos Teus olhos e pedimos ao Senhor, guarda-nos, protege, livra-nos de todo mal, blinda as nossas vidas, Deus, de amor, de todo e qualquer ataque do inimigo, concede sabedoria do alto, Pai, para que possamos falar e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga um alinhamento, Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, alinhamento de propósito, Deus de amor, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, abençoamos toda a equipe técnica, Pai, a vida, Deus de amor, do Tércio, a vida do Douglas, do Rodrigo, Deus, a vida do Ziel.
Nós colocamos diante do Senhor. Muito obrigado por esta equipe. Deus, continue fazendo-os, ó Deus, prosperar naquilo que o Senhor designou para que eles façam na tua casa. Colocamos nossos zeladores diante do Senhor, Pai, a vida da Juliana, a vida do Elisandro, a vida do Claudinho. Nós apresentamos também a secretaria diante do Senhor. Deus, faça desses ambientes o ambiente da tua paz. Faça destes ambientes um ambiente de segurança em ti, ó Deus. Livra-os de todo mal. Nós colocamos diante do Senhor o desejo do nosso coração, Pai, da tua igreja. Desperta a tua igreja para este novo tempo, este novo momento. Dai-nos a conhecer a ti, Pai, o sobrenatural do Senhor, que nós possamos viver uma grande colheita neste ano de 2026. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Dá sabedoria do alto, adestra as nossas mãos para todo o trabalho, Deus. Mantenha o nosso coração no Senhor e que em todo tempo, Pai, a tua presença seja real nas nossas vidas. Nós colocamos tudo diante do Senhor e declaramos: reina sobre nós, governa sobre nós, para que a nossa nação, Pai de amor, seja abençoada por ti. Nós colocamos tudo diante dos teus olhos e declaramos que esta manhã e esse dia nós consagramos ao Senhor nosso Deus e declaramos vitória nas nossas vidas, vitória sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua bênção repousando sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 91. E o Salmo 91, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Este é o meu lugar, este é o seu lugar, é lugar da nossa habitação. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Aí nós temos uma sombra sobre as nossas vidas. E sombra fala de descanso, sombra fala de proteção, sombra fala de presença. A sombra do Altíssimo descansará. E nós podemos dizer quem Ele é na nossa vida. Ele é o nosso refúgio. Refúgio é lugar de segurança, Ele é o nosso baluarte, porque nós confiamos neste Deus. Ele é o Deus da nossa segurança. E Ele é Deus que dá livramento. Ele livra do laço. O que é laço? Aquilo que nós não vemos, armadilhas que são colocadas. O passarinho, ele não entra na armadilha se ele soubesse que aquilo, que tem aquela comidinha ali embaixo, que acima daquela comidinha tem um assalpão para pegá-lo. O passarinho não entra por baixo, se ele soubesse.
mas ele não sabe, ele vai na inocência, porque há um laço que é colocado para ele, para prender. E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, e ele nos livra da peste perniciosa, e ele cobre as nossas vidas com as suas penas, e sob as suas asas, debaixo das suas asas, nós temos segurança, porque ele é a nossa proteção, ele é o nosso escudo. Então nós não temos que assustar. Ainda que venha terrores noturnos, não assustaremos. A seta que voa de dia não atingirá a nossa vida, porque ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção. A mortandade que assola ao meio-dia não alcançará a nossa vida, porque a palavra de Deus nos dá garantia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e em nome de Jesus nós não seremos atingidos, para a glória de Deus, porque nós vamos contemplar aquilo que os ímpios estão fazendo, mas nenhuma seta, nada atingirá a nossa vida, porque eu e você, nós temos feito do Senhor nosso Deus um lugar da nossa morada, o lugar do nosso abrigo, o lugar da nossa segurança. Mal nenhum chegará à nossa vida, à nossa casa, à vida dos nossos familiares, porque o Senhor, ele tem dado ordem a respeito da nossa vida. E ele tem ordenado anjos para sustentar, para nos livrar também de todo mal. E ele é que nos sustenta pelas suas mãos. Então nós não vamos tropeçar, porque quando há proteção divina, o Senhor, através do Espírito Santo, ele nos mostra as pedras que estão no caminho. E então nós passamos a desviar delas para não cair, para não machucar, para não tropeçar. E ele fala que nós vamos pisar o leão e a aspe. E ele vai calçar os pés dos leãozinhos. Porque nós temos nos apegado ao Senhor de uma forma diferenciada. Nós nos apegamos ao Senhor com amor. E quando nós nos apegamos a Ele com amor, Ele nos livra, Ele nos coloca no lugar salvo, no lugar de segurança. E então nós conhecemos o nome do Senhor e nós vamos invocar este nome. Mesmo que venha um aperto, mesmo que venha uma calamidade, nós podemos invocar o nome do Senhor. E quando nós invocarmos o nome do Senhor, Ele nos ouvirá. Ele nos responderá no tempo da angústia, no tempo da aflição, Ele vai estar presente conosco. E Ele realmente vai saciar a nossa vida. E quando nós temos um amor pelo Senhor, quando nós fazemos do Senhor a nossa morada, quando nós temos um lugar seguro nele, quando nós colocamos a nossa confiança no Deus da nossa vida, quando nós esperamos somente nele, Ele vai trazer aquilo que nós necessitamos, mas muito mais do que isso, Ele vai nos abençoar com longevidade, com longos anos de vida, e vai mostrar para mim e para você a salvação dEle, a salvação do Senhor, que já alcançou a minha vida, e tem muitos que serão alcançados neste novo ano com a bênção da salvação. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar, que o Senhor nosso Deus possa nos guardar e que nós possamos render louvores a este Deus que protege, a este Deus que livra, a este Deus que guarda, a este Deus que prolonga os nossos dias sobre a face da terra, a este Deus que quando nós invocamos, Ele responde à voz do nosso clamor, a este Deus que dá livramento no tempo de aperto, a este Deus que tira todo o medo do nosso coração, a este Deus que alegra as nossas vidas. E nele nós temos um lugar seguro. Então nós podemos louvar ao Senhor por todo o cuidado, por todo o zelo que Ele tem para conosco. Vamos louvar a este Deus da vida? Louvemos ao eterno Deus. Quando uma oração não consegue expressar a dor, o medo que senti, o coração, apenas os gemidos inexprimíveis do seu espírito dirão o que preciso dizer. Clamar, eu já clamei, já me derramei,
Espírito de Deus Consolador, chora minha dor, diga por mim, clame por mim, ore por mim. Tu és meu uma oração não consegue expressar a dor, o medo que senti no coração. Apenas os gemidos inexprimíveis do seu espírito dirão o que preciso dizer. Já clamei, eu já me derramei, eu sei que posso crer, mas eu já não sei o que dizer. Espírito de Deus Consolador, chora minha dor, chora minha dor, diga por mim. Você pode dizer comigo? Espírito de Deus Consolador, chora minha dor, diga por mim, clame por mim, ore por mim. Tu és meu intercessor, diga Espírito, Espírito
Amém. Glória a Deus. Esse é o Espírito Santo, né? No tempo que muitas vezes a voz não sai, ele intercede por nós. Ele clama, ele ora, até chora por nós. Este é o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Diz assim a palavra do Deus eterno. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomado pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigada, Deus, porque verdadeiramente Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo. E nós louvamos o Teu nome, porque na presença do Senhor, quantos milagres acontecem, Pai. Na presença do Senhor, quantos salvamentos, Pai. Mas também na presença do Senhor, quantos despertamento espiritual. Nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, que ela é santa, poderosa, maravilhosa, Pai, e verdadeira. Apresentamos nesta manhã e declaramos diante do Senhor: fala conosco, Pai. O nosso coração anseia por ouvir a Tua voz. Então, nesta manhã, Deus, vem com a Tua mão de poder, ministrando o Teu querer nas nossas vidas. E através dessa palavra, sejamos nós edificados, edificadas por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, após o momento em que Jesus operara ali um grande milagre da multiplicação dos pães, e ali despedindo aquelas multidões, e ali foram cerca de quase 5.000 homens que comeram daquele pão, que puderam estar ali com apenas 5 pães e 2 peixinhos. 5.000, mas ali não estava contado nem as crianças, nem as mulheres, então foi muito mais que 5.000 que foram alimentados. Depois deste grande milagre, deste grande momento, junto à multidão, junto ao povo, Jesus ali, ele saiu logo compelindo seus discípulos a embarcarem e a passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. É tão interessante quando nós ouvimos falar: o Senhor Jesus despedia as multidões. E aí eu fico imaginando, o Senhor falando: vão para as suas casas, agora é um novo momento, vocês viveram este grande momento aqui do milagre,
Agora vão cada um realmente trabalhar do suor do teu rosto, vai comer, vai trabalhar, vai fazer a sua pescaria. Eu creio que naquele momento Jesus estava despedindo daquela multidão, né, abençoando, talvez até mesmo dando um abraço, um aperto de mão, porque o texto não nos relata, mas o que nos relata aqui, que ele pede os discípulos para embarcar. E ele diz, enquanto ele despedia as multidões. Eram várias pessoas, eram milhares de pessoas ali, e o Senhor despedia daquela multidão. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos na presença do Senhor, Ele precisa também despedir essa multidão. Por isso que todo final do culto nós ministramos a bênção do Senhor, porque é um tempo da despedida, mas não de sair da presença do Eterno, mas dele permanecer conosco na nossa caminhada. A bênção do Senhor se estende a nós além das quatro paredes, o do ambiente físico onde nós cultuamos. A bênção do Senhor e o culto do Senhor, ele precisa continuar na nossa vida. Enquanto o Senhor despedia as multidões ali, ele diz para os seus discípulos embarcarem. E Jesus talvez diz para os seus discípulos, que eu creio, que não é que os discípulos gostariam de ficar longe da presença do Senhor, mas naquele momento era necessário que eles pudessem dar seguimento para o novo momento que iriam viver também com Jesus. Tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos entender que Jesus disse, agora é tempo de vocês irem para o outro lado, para que eu possa continuar fazendo a minha obra e continuar surpreendendo vocês com os meus feitos. Então, os discípulos, eles seguem para outro lado, outra margem, enquanto Jesus despedia a multidão e, ao mesmo tempo, Jesus precisava de um momento a sós com o Pai para orar. Isso aqui me desperta. Eu creio que há um novo ano para nós precisamos separar mais tempo para estar a sós com o Senhor. Mais tempo para colocar nossa vida diante do altar de Deus. Mais tempo para buscar a face do Senhor. Mais tempo para ter intimidade com o Senhor. Mais tempo para nos consertar diante dEle. Era um tempo dele também ficar a sós com o Pai. A minha caminhada de fé, a sua caminhada de fé, nós precisamos tirar tempo para ficar a sós com Deus. E contar, como diz o louvor, contar para Ele todas as coisas que se passam na nossa vida, as nossas alegrias, contar também as nossas frustrações, as nossas tristezas, os nossos grandes momentos, também aqueles pequenos que o Senhor tem nos reservado. Contar para eles as mudanças que nós sofremos. Contar para ele as coisas do nosso dia a dia. E você poderia dizer, mas ele já sabe de tudo. Mas por que ele ficou a sós com o Pai? Porque tinha coisa que ele queria falar, ele queria expressar diante do Pai. E tem coisas que eu e você nós precisamos expressar diante do nosso Deus. E só ele vai conseguir compreender. Talvez um irmão, uma irmã vai ouvir, pode se escandalizar, pode achar que é bobeira, mas o Senhor não, Ele nos ouve com paciência. O Senhor nos ouve, Ele nos acolhe. Muitos momentos Ele coloca até mesmo no nosso colo, no colo dEle. E chegando à tarde, os discípulos estavam sós dentro daquele barco. E o Senhor ainda não havia voltado. Havia uma embarcação. E eu quero dizer, uma embarcação, ela traz garantia. Mas nem sempre ela é o suficiente. Muitas vezes nós estamos seguros numa embarcação, mas há ventos contrários. E quando vem ventos contrários, nós precisamos clamar pela presença de Jesus conosco. Não tem como a gente, mesmo dentro de uma embarcação que julgamos, entre aspas, ser segura, nós precisamos, quando vem os ventos contrários, nós precisamos clamar pelo Senhor. E o vento estava contrário, e o barco já estava distante. E aí nós passamos a imaginar o desespero dos discípulos. Por quê? Eles estavam vivendo uma nova situação. Eles tinham vivido uma situação de um grande milagre, que era a multiplicação dos pães. É o Senhor erguendo ao céu 5 pães e 2 peixes, e
o milagre acontecendo, multidões sendo alimentadas. Mas agora eles estavam dentro de um lugar que para eles era seguro, uma embarcação a qual eles tinham o costume de estar dentro dela. Mas no momento do vento contrário, eles perdem o controle da embarcação. Porque quando há um vento contrário, foge ao nosso controle. E somente o Senhor pode trazer o controle e trazer a bonança em meio ao vento contrário. E ali eles começam a se desesperar nessa nova situação. E às vezes, queridos, nós temos a péssima mania de achar que quando nós estamos num aperto, Jesus não está vendo. Quando nós estamos passando por um momento de tribulação, de luta, de aperto, tristeza, angústia, parece que a gente pensa que o Senhor não está vendo. O Senhor já estava ao longe vendo o aperto que eles estavam passando. E Jesus, ao ver a necessidade que temos, ao ver o desespero que muitas vezes enfrentamos, a angústia, o medo, aquele momento o Senhor conseguiu contemplar tudo isso naqueles discípulos dentro daquela embarcação. Havia angústia, havia desespero, havia medo. E quando o Senhor sentiu que eles estavam realmente desesperados, o Senhor vai ter com eles. Eu quero que você entenda uma coisa, no tempo da aflição, no tempo do aperto, o Senhor está nos vendo e Ele vai ter conosco. Ele vem ter conosco. Ele pode vir de uma forma sobrenatural, como foi com os discípulos, andando sobre o mar, andando sobre as águas, ou ele pode vir também de uma forma diferenciada. Mas o importante é que ele não nos abandona no tempo da aflição, no tempo do desespero, no tempo do medo, no tempo da angústia, no tempo da enfermidade, no tempo da escassez. O Senhor não nos abandona. E ele, ao ver aquele desespero, ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre o mar. O nosso Deus é Deus que vê. Esse é o nosso Deus. E ele não simplesmente vê como às vezes nós vemos e fala, eu não posso fazer nada. Não, ele vê e ele age. Ele vê e vai ao encontro. Ele vê e acode. Ele vê e ele dá andamento. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, eles ficaram com medo, porque o Senhor enxergava os discípulos e sabia da situação que eles estavam enfrentando. Só que os discípulos não enxergavam quem vinha andando sobre as águas. Os discípulos não deu a conhecer quem vinha andando sobre as águas, porque no momento do desespero, no momento do medo, o fantasma toma conta. Aquilo que às vezes nós não conseguimos perceber, que é socorro, nós achamos que é mais uma aflição para nós. E com medo, tomar de medo, eles começaram a gritar e pensar, é fantasma. A gente enxerga aquilo no medo, o que não é real. Porque o que era real era que Jesus estava vindo ao encontro deles para trazer socorro e para trazer livramento para a vida deles. E o medo, às vezes, faz a gente ver aquilo que não é verdade. E o medo, muitas vezes, nos leva ao terror, nos leva ao desespero. O medo, ele assombra. O medo paralisa. O medo nos faz gritar, ao invés de clamarmos ao Senhor, ao invés de orar ao Senhor. O medo, muitas vezes, nos faz correr. O medo, ele gera uma situação na nossa vida que foge ao nosso controle. Mas o que era real é quando Jesus disse para eles. O que é real é quando Jesus disse a eles, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Então, ao ouvir a voz do Senhor, algo já começa a modificar, mas mesmo assim, o que mais me chama a atenção foi o fato de Pedro não reconhecer a voz do Senhor. Porque ele disse, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Naquele momento ali, Pedro estava dizendo o seguinte, eu não sei se é o Senhor.
Eu não consigo ver se é o Senhor, porque parecia que Pedro tinha necessidade de ver. E talvez naquele momento estava escuro. O acontecimento se deu entre 3 e 6 horas da manhã. Mas mesmo assim, o medo nos impede de ver a glória de Deus. Porque estamos paralisados. E tudo o que nós temos é o medo, é o desespero. Então, em meio ao desespero, mesmo que algo seja real e que nos ofereça garantia segura, ainda assim não conseguimos enxergar. Porque Pedro não conseguiu ver que era o Senhor. E às vezes nós vemos uma caminhada com Jesus. E quando Jesus diz, vem, às vezes nós pensamos, será ele mesmo? Quando Jesus disse, vai, ou quando Jesus disse, fica, quando Jesus disse, sou eu, quando Jesus disse, eu estou aqui. E às vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos entender que ele está ali para nos dar o livramento. E quando Jesus diz a Pedro, vem, ele andou também sobre as águas. Quando nós confiamos no Senhor, nós vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Este é um novo ano e Deus quer nos fazer viver o sobrenatural. O Senhor não quer apenas que nós ouçamos a sua voz. Ele quer que a gente tenha a atitude de sair do barco para viver o sobrenatural dele. Sair de uma embarcação que não te dá segurança para viver o novo de Deus. E aí, quando nós vamos viver o sobrenatural, nós não podemos tirar o olhar do Senhor Jesus. Porque enquanto Pedro estava mantendo o olhar no Senhor, ele estava andando sobre as águas, como o Senhor Jesus. Mas quando ele começa a se preocupar com o vento, com a onda, com a força do vento, com o mar, quando ele começa a se preocupar com isso, ele tira o olhar de Jesus. E quando nós tiramos o olhar de Jesus, ainda que ele tenha o sobrenatural para a nossa vida, nós vamos viver o natural. Porque o natural era Pedro não conseguir caminhar sobre as águas. E quando nós não conseguimos caminhar sobre as águas, nós afundamos. E Pedro começa a afundar, porque ele teve medo. Ele olhou o que se passava ao redor. Ele não olhou para Jesus, ele não permaneceu olhando para Jesus. Muitas vezes, queridos, nós vamos começar a viver o sobrenatural, mas não vamos desfrutar muito tempo do sobrenatural, porque nós vamos tirar o olhar do Senhor Jesus. E quando nós tiramos o olhar de Jesus, nós passamos a viver o natural. E o natural o homem pode viver, o homem pode fazer. Agora, o sobrenatural só Jesus faz. Então, nós precisamos manter o nosso olhar no Senhor Jesus. E quando Pedro, em meio à dificuldade, em meio ao afogamento, ele grita por socorro, Jesus toma Pedro, segura Pedro e diz para ele, homem de pequena fé. Quando nós estamos neste lugar de pequena fé, nós vivemos apenas o natural. Mas quando nós exercitamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos viver o sobrenatural de Deus, porque nós não vamos duvidar, nós vamos crer. E quem crê, vive o sobrenatural do Senhor. Quem crê, desfruta da bondade de Deus. E aí, ambos subiram para o barco. Não deixe que a dúvida da presença do Senhor contigo neste novo ano, não deixe que a dúvida não te permita viver o sobrenatural de Deus. Mantenha o seu olhar, mantenha o seu coração fito no Senhor. Não se desvie nem para um lado, nem para o outro. As circunstâncias adversas, elas vão sempre estar por aí. Mas nós precisamos manter o nosso olhar no Senhor. E aí todos aqueles que estavam dentro da embarcação passaram a adorar ao Senhor, dizendo que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. As pessoas que estão passando por um tempo de luta, de prova, eu e você, nós precisamos ter essa expressão que tiveram aqueles que estavam dentro da embarcação quando eles voltaram e que houve bonança. As pessoas precisam entender que nós servimos um Deus verdadeiro, que é fiel e que opera milagres ainda no dia de hoje.
Ele continua operando milagres. E nesta manhã eu quero dizer, o Senhor, Ele sabe o que se passa com todo o seu povo. E Ele não fica desapercebido. Ele se importa. Ele se importa e Ele vem em socorro dos seus. Se nós clamarmos, Ele vem em socorro. E se mantermos o nosso olhar direcionado para Ele, só nele, Ele também fará o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. A maneira como o Senhor vem em nosso socorro pode muitas vezes até mesmo nos assustar, como assustou os discípulos. Mas o importante é que Ele nunca vai nos desamparar. Ele sempre estará com a sua mão estendida para nos socorrer. E a palavra certa do Senhor para mim e para você, que neste novo ano, que nós não venhamos a ter medo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E Ele vai dizer para mim e para você neste novo ano, sou eu, não temais. Sou eu. Ele está dizendo, sou eu, o teu Deus, sou eu, o teu amigo, sou eu, o Deus da tua provisão, sou eu, o Deus que cura, sou eu, o seu pastor, sou eu, o seu amigo fiel, sou eu, o seu sustentador, sou eu, e eu vou ao teu encontro. Que o Senhor realmente nos abençoe e que nós tenhamos o nosso olhar no Senhor. Em toda e qualquer situação que nós vivenciarmos no ano de 2026, vamos manter o nosso olhar no Senhor, a nossa confiança nele. Em momento algum, deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Crê somente e o Senhor fará uma grande obra nas nossas vidas. Nós precisamos apenas acreditar. As circunstâncias nunca serão maior do que o nosso Deus. Porque as circunstâncias, elas têm que obedecer à voz do Deus eterno. E ao som da voz do Senhor, a bonança vem. O vento teve que cessar, as ondas tiveram que acalmar e eles puderam velejar em segurança, porque Jesus estava no barco da vida deles. Que Jesus possa estar no barco da sua vida, trazendo segurança, trazendo paz e trazendo esperança de um sobrenatural dele no ano de 2026. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Vamos louvar a este Deus que sempre está presente conosco, um Deus que sempre nos acode no tempo de aflição, no tempo de aperto, um Deus que se alegra conosco com as nossas vitórias. Vamos louvar a este Deus nesta manhã. Louvemos ao Senhor. Deus está neste lugar, vem habitar.
cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti, altos louvores. Cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Celebre a presença do Deus que está aqui nesse lugar. Oh, diante da presença do nosso Deus, abundante, essa abundância de alegria. Glória a Deus, que o nosso Deus ele está realmente entronizado no meio dos louvores do seu povo. Há uma alegria muito grande enquanto adoramos ao eterno Deus. E hoje, dia 9 de janeiro de 2026, o aniversariante do dia de hoje, Lucas Giroto de Oliveira. Temos apenas este, no nosso quadro, mas eu creio que se tiver outros aniversariantes, sejam também abençoados por Deus, recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço. Amém? Vamos orar pela vida do Lucas, Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque a vida do Lucas, ela é preciosa aos teus olhos, Pai. E tantos outros que no dia de hoje completam mais um ano de vida. Mas aprove ao Senhor trazer à nossa lista a vida do Lucas. E é com gratidão que nós chegamos diante de Ti para declarar que Ele, Pai de amor, receba do Senhor nesse dia tudo quanto já está reservado para Ele nas regiões celestes. Que Ele estenda a mão para alcançar e que seja entregue nas mãos do Teu Filho as Tuas bênçãos, Pai. Que ele possa entender que a vida dele tem um preço tão maravilhoso que o Senhor pagou por ele e também por todos nós. Que ele tem valor para Ti, ó Pai. Que o coração dele se volte totalmente, que ele caminhe na Tua presença, que ele não desvie o olhar do Senhor jamais, Pai. E que todos os afazeres dele nesse dia possam glorificar o Teu nome, ao Deus da vida, aquele que ordena, aquele que prolonga os anos de vida e de paz. Que ele possa desfrutar da Tua bondade, da Tua fidelidade, que ele possa desfrutar do Teu amor nesse dia e que ele possa viver esse dia celebrando em família, juntamente com os amigos, Pai. E que tudo nesse dia alegre o coração do Teu Filho. Nós abençoamos e declaramos vitória neste novo ano, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Nós também queremos, nesta manhã, orar por todos os pedidos, de oração. Eu creio que você tem escrito no chat, é do conhecimento de Deus, é o que mais importa para todos nós. Vamos continuar colocando as nossas vidas diante de Deus, acreditando verdadeiramente que Ele pode todas as coisas. Para o Senhor nunca haverá impossível em todas as suas palavras, em todos os seus domínios. Tudo é possível e nós cremos, então tudo é possível ao que crê. Você que colocou o seu pedido, creia
que o Senhor vai realizar, creia que o Senhor já viu, já está vindo em direção, que a mão não está encolhida, creia que o Senhor está caminhando, que o Senhor jamais vai desamparar a sua vida. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada, Deus de amor, pelo iniciar deste ano. Estamos ainda nos primeiros dias do ano. Rendemos glórias a Ti, porque o Senhor já tem feito realmente na nossa vida coisas tremendas e o nosso olhar se volta para este futuro tão brilhante, Pai. Nós cremos no sobrenatural que nós vamos viver, Deus de amor. Nós cremos que o Senhor já está se movendo nessa direção. Eu creio, Deus de amor, que nós não vamos ficar somente, Deus de amor, no superficial, mas nós vamos, Deus de amor, ir profundo contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, mantenha o nosso olhar em Ti, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Que nós possamos, na embarcação da nossa vida, ter sempre a Tua presença, porque a Tua presença em nós nos fará viver este sobrenatural. É a Tua presença em nós que nos fará caminhar sobre as águas, sobre as dificuldades, ó Deus. É o Teu olhar em nós e em nós mantendo o olhar em Ti, Pai. É que mesmo no meio da embarcação, dos ventos fortes, das ondas bravias, Deus, nós temos a convicção que a tempestade será acalmada por Ti, ó Pai. Ah, Deus de amor, ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada deste novo ano. Ah, Deus de amor, coloca, Deus de amor, aquilo que é propósito do Senhor, para que vivamos enquanto igreja do Senhor, enquanto servos e servas do Senhor. Não afaste de nós a Tua presença, Pai, mas esteja conosco em toda e qualquer situação. Estenda a Tua mão de poder e abençoa-nos, ó Pai. Dá sabedoria do alto para lidar com as coisas, ó Deus. E nessa caminhada, seja o nosso amigo, seja o sustentador, seja o amparador das nossas vidas, Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti, apresentamos pedidos, Pai, crendo que são já a resposta do Senhor, já está sendo enviada. Esteja conosco nessa caminhada, Pai. É o que nós Te pedimos e declaramos a bênção do Senhor. Muito obrigada, Deus de amor, por nos sustentar. Muito obrigada por nos fazer acreditar cada dia mais em Ti, Pai. E muito obrigada por não saltar a nossa mão. E mesmo que no momento da nossa fraqueza, como o de Pedro, Pai, nós temos a convicção que o Senhor vai estar ao nosso lado. E quando gritarmos por socorro, Deus, o Senhor já vai segurar as nossas vidas. Eu creio nisso, Jesus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. E agora, Pai, o Teu povo que está conosco nesta manhã, visita cada lar, Pai, visita-os nesta hora. Que a alegria seja um bálsamo derramado em cada coração. Que eles sejam renovados no Teu poder, Pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo esteja presente, Pai, nas nossas vidas e na vida do Teu povo. Toma toda a equipe pastoral nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. E que possamos viver, Pai, o sobrenatural neste ano de 2026. Nós oramos, Pai de amor, na certeza da Tua presença, na certeza do Teu amor para conosco, do Teu cuidado, do zelo do Senhor para com as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, o amigo e o amado da nossa alma. E agora, Deus, nós queremos abençoar os Teus filhos e filhas em nome de Jesus mais uma vez. Que a graça do Deus eterno, Pai, e que a graça de Jesus Cristo, que está sempre conosco na embarcação da nossa vida, ouvindo os nossos gritos de socorro e ao mesmo tempo se alegrando conosco e fazendo acalmar toda e qualquer tempestade. E que as duas consolações do Espírito Santo façam-nos viver o sobrenatural de Deus neste ano de 2026. Nós oramos, Pai de amor, que esse Espírito Santo esteja presente conosco, não somente conosco, mas com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós oramos em o nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor esteja te abençoando, que você tenha um dia de vitória, um dia feliz. E esse dia você possa desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Tenha um dia feliz, em nome de Jesus. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.